Olá, o assunto desta videoaula é propriedades dos compostos orgânicos, temperatura de fusão e ebulição, parte 1. Então, nós vamos começar nesta videoaula a estudar propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, aplicando os conhecimentos de interações intermoleculares que nós revimos eles na videoaula anterior. Então, vamos começar. Vamos começar, então, com este primeiro exemplo, tá? Exemplo número 1, onde nós vamos observar a tabela a seguir, que traz o propano, que é um hidrocarboneto, o éter dimetílico, que é um éter, e o etanol, que é um álcool. Aqui estão as fórmulas estruturais de linhas dessas três substâncias e a temperatura de ebulição de cada uma das três. Então, nós vamos comparar esta propriedade físico-química, temperatura de ebulição. E nós observamos que ela é crescente neste sentido aqui, ó, do propano para o éter dimetílico e para o etanol. Então, dos três, o propano é o que tem a menor temperatura de ebulição, seguido pelo éter, e o de maior temperatura de ebulição destes três é o etanol. Tá? Aqui está. Explique por que a temperatura de ebulição do etanol é maior do que a do éter dimetílico, que é maior que a do propano. Tudo bem? A tabela mostra isso para a gente e aqui está pedindo para explicar por quê. A explicação vai ter a ver com a força das interações intermoleculares. Nós vimos que são três tipos na videoaula anterior: DI-DI, DP-DP e LH, que é a ligação de hidrogênio. Nós vamos identificar qual que essas três substâncias fazem e vamos comparar as forças, tá bom? Então, aqui você pode ver, né, que o hidrocarboneto ele é apolar, então ele faz DI-DI apenas, isso foi explicado na videoaula anterior. Esse aqui não é hidrocarboneto, então é polar. Esse também não é hidrocarboneto, então é polar. Só que desses dois aqui, ó, esse aqui é considerado pouco polar, porque ele não tem H ligado a O, nem H ligado a N, tá certo? Esse O aqui está ligado num C e está ligado em outro C. E este aqui é considerado muito polar, porque ele tem um H ligado no O. Então, esse aqui é apolar, esse aqui é pouco polar e esse aqui é muito polar. Então, esse faz ligação de hidrogênio, esse faz DP-DP, de polo permanente, e esse aqui faz DI-DI, que é de polo instantâneo induzido. Tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente compara a força dessas ligações e relaciona com a temperatura de ebulição. Tá? Vamos lá. Bom, a força das interações intermoleculares se relaciona diretamente com a temperatura de fusão e de ebulição das substâncias orgânicas. Como que é essa relação direta? É desse jeito aqui, ó. Quanto maior, aqui setinha para cima, quanto maior for a força da interação intermolecular, maior também será a temperatura de fusão e de ebulição. Tá certo? Então a relação é direta. Quanto maior é a força, maior é a temperatura de fusão e ebulição. E nós vamos ver nessa videoaula e na próxima três casos onde essa relação é observada. Três casos diferentes. Esse exemplo 1 é o primeiro caso. Tá bom? Qual que é o primeiro caso? Caso 1. São moléculas que apresentam massas bem semelhantes, porém possuem interações intermoleculares diferentes. Nesse caso, a ordem de força das interações é a seguinte. Ó, a ligação de hidrogênio ela é mais forte que a de polo permanente, que é mais forte que a de polo instantâneo de polo induzido. Tá? Por que, que a ordem de força é essa? Vamos lembrar, gente, em todos os três casos aqui,
A interação intermolecular é o polo negativo de uma molécula atraindo o polo positivo da outra molécula. Aí vamos entender qual que é a origem desse polo negativo e desse polo positivo. No caso dessa interação aqui, ó, esse polo negativo, ele se formou pela movimentação aleatória que coincidiu de encontrar aqui. Então, não é um polo negativo forte. Entendeu? A concentração aqui é pequenininha, porque é uma coincidência de acontecer isso aqui. Então, é um polo negativo fraco e vai induzir a molécula vizinha, que vai formar um polo positivo também fraco. Então, essa ligação é fraca. Tá certo? Nós vamos ver que ela pode se tornar forte na medida que a massa aumenta, mas mesmo assim, ela vai ser inferior, né? Vai ser mais fraca do que a ligação de hidrogênio, se as massas forem semelhantes. Tá? Nós estamos comparando massas semelhantes. Bom, se as massas forem semelhantes, a ligação de polo instantâneo de polo lúcido sempre vai ser mais fraca do que a ligação de hidrogênio. E do que essa aqui também. Pelo que eu expliquei aqui, ó, porque esse polo negativo é fraco. E esse polo positivo também é fraco. Agora, a molécula polar, ela já tem esse polo positivo e negativo formado naturalmente. Então, eles já são mais fortes do que o de polo induzido. Então, por isso que ela é mais forte. Agora, quando eu tenho a ligação de hidrogênio, o polo positivo é um hidrogênio, que é o átomo menos eletronegativo. E o polo negativo é um oxigênio ou um nitrogênio, que eles são os dois, junto com o flúor, são os que têm mais força para atrair elétron. Contra o hidrogênio, que de todos é o que tem menos força. Então, por isso que vai formar um polo muito, muito negativo e um polo muito, muito positivo, comparado com moléculas que não têm o hidrogênio como polo positivo. Vai ser outro átomo com polo positivo se a molécula estiver inserida aqui dentro dessa classificação. Entendeu? Então, aqui é uma molécula polar com polo positivo e negativo. Aqui é uma molécula polar também com polo positivo mais forte e polo negativo mais forte do que essa aqui. Ó. Por que é mais forte? Porque é o hidrogênio que está aqui. Ele é o mais fraco para atrair elétron do que qualquer outro átomo que estiver aqui nessa classificação. Então, se ele é mais fraco, ele vai perder elétron mais facilmente para esse outro polo. Beleza? Então, seguindo essa ordem aqui, o que vai acontecer? Quando a ligação é mais fraca, que é de polo instantâneo induzido, então vamos pensar, olha só, aqui é uma molécula, tá? Aqui é outra molécula. A atração vai fazer elas ficarem próximas, tá certo? Então, se eu estou atraindo muito a molécula, ela vai ficar muito pertinho, que é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio mantém as moléculas pertinho, que é a ligação mais forte. Quando eu vou fazer temperatura de fusão ou ebulição, eu tenho que afastar essa molécula. O que é mais difícil de afastar? A molécula que está fortemente atraída ou a que está fracamente atraída? Entendeu? Vai ser mais difícil de afastar aquela que está sendo atraída muito forte. Então, se está atraindo muito forte, ela vai ficar muito, muito unida. E aí, se eu quiser afastar, eu tenho que, entre aspas, fazer muita força. O que é essa força que eu tenho que fazer para afastar? É o aquecimento. Entendeu? E o aquecimento, no caso, é a temperatura de fusão e ebulição. Se eu tenho que aquecer muito, a temperatura aumenta. Tá certo? Então, essa que é a relação direta entre a força da interação. Se a interação intermolecular é muito forte, a molécula está muito unida. Se ela está muito unida, é difícil de separar. Se é difícil de separar, tem que esquentar muito. Se tem que esquentar muito, a temperatura de ebulição é alta. Que é o slide anterior, né? Quanto maior a força da interação, maior a temperatura de ebulição e de fusão. Beleza?
E a ligação mais forte é essa, depois é essa e depois é essa. Beleza? Então vamos voltar lá no nosso exemplo. Ao nosso exemplo aqui, ó. Então agora a gente consegue explicar. Explique por que a temperatura de ebulição do etanol é maior que a do éter dimetílico, que é maior que a do propano. A explicação é: essa aqui tem temperatura de ebulição maior porque desses três aqui, ele faz a interação intermolecular mais forte, que é a ligação de hidrogênio. E esse aqui tem a temperatura de ebulição menor de todos, porque ele é o que faz a ligação mais fraca dos três, que é a ligação dipolo instantâneo, dipolo induzido. E esse aqui é intermediário entre os dois, né, maior que esse, menor que esse, porque faz uma ligação, né, uma interação intermolecular que é mais forte que essa e mais fraca do que essa. E a interação dele é a dipolo permanente, dipolo permanente. Beleza? E por que que esse aqui, que faz a ligação mais forte, tem a temperatura de ebulição mais alta? Que é a explicação que eu fiz, que a ligação mais forte deixa as moléculas, né, mais próximas. Se estão mais próximas, é mais difícil de afastar, porque ebulição significa isso, passar do estado líquido para o gasoso. O estado líquido é perto, gasoso é afastado. Não é isso? Beleza? Então, se elas estão muito próximas, porque a ligação é forte, a quantidade de energia para poder fazer a ebulição é alta, porque a ligação é forte, então é difícil de romper. Beleza? Então a temperatura fica elevada. Tá bom? Aí, essa é a explicação. Pegaram? Essa explicação só é o primeiro caso. Ele só é aplicado para moléculas que têm massa semelhante, ou seja, todas elas têm o mesmo tamanho, tá vendo? Parecido, 3 carbonos, 2 carbonos e um oxigênio, 2 carbonos e um oxigênio, moléculas de tamanho parecido e com interações intermoleculares diferentes. A explicação que eu falei é para esse primeiro caso. Na próxima videoaula eu vou falar do caso 2 e do caso 3. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo desse primeiro caso. O outro exemplo aqui, para a gente finalizar essa videoaula. De novo, um hidrocarboneto, butano. Agora não é um éter, é uma amina, trimetilamina, só que é uma amina terciária. E de novo uma outra amina, só que aqui é uma amina primária. Então, o hidrocarboneto é o de temperatura de ebulição menor de todos. Depois a amina terciária é a temperatura de ebulição um pouco maior. E a amina primária, temperatura de ebulição maior dos três. Né? Como é que você vai responder o exercício? Olha para a fórmula estrutural deles e observa quem é polar, quem é apolar e quem tem ligação de hidrogênio e quem não tem ligação de hidrogênio. É assim que você resolve o exercício. Entendeu? Então, primeiro você olha o hidrocarboneto. O hidrocarboneto é o único que é apolar. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Não tem O, não tem N, não tem halogênio, não tem flúor, não tem cloro, não tem bromo, entendeu? Então, isso aqui é hidrocarboneto. Então, é apolar, só de polo instantâneo induzido. Pronto. Beleza? Agora, esse aqui já tem um elemento diferente, que é o N. Aí você procura. Esse N está ligado direto a algum H? Tem algum H ligado direto nele? Não. Então ela é da classe dos pouco polares. Então é DP. Agora esse aqui tem um N que tem um H ligando direto nele. Então isso aqui é ligação de hidrogênio. Aí você vai fazer a resposta parecida com o outro. Só que o outro não era NH, era OH. E no outro tinha um O aqui. A única diferença é que eu troquei o O pelo N. Mas a explicação é a mesma. Tá certo? Esse aqui tem temperatura de ebulição mais alta porque faz ligação de hidrogênio, que é a ligação mais forte das três. Esse aqui é o segundo maior porque faz ligação de polo permanente, que é mais fraca do que a ligação de hidrogênio, porém é mais forte do que a do dipolo instantâneo induzido. E esse aqui é o de todos é o que tem a ligação mais fraca, que é dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tem que falar quem tem a ligação mais fraca e tem que falar o nome da ligação que cada um faz. Beleza? É assim que explica a ordem aqui de temperatura de ebulição. Tá? E uma última observação.
Lembrem que lá no etanol, a temperatura de ebulição dele era, se eu não me engano, 78 graus Celsius. E a propioamina aqui é 47. E mesmo a propioamina tem uma massa maior, ela tem mais carbonos. Então, com massa maior, deveria ter uma temperatura de ebulição mais alta. Só que o etanol tem tem uma temperatura maior. Por quê? Porque o dele é OH. Então, a ligação de hidrogênio OH é mais forte que a ligação de hidrogênio NH. Tá certo? Então, se eu estiver comparando duas ligações de hidrogênio, a OH é mais forte que a NH, porque a diferença de eletronegatividade entre o H e o N é menor do que a diferença de eletronegatividade entre o O e o H. É só vocês lembrarem da ordem de eletronegatividade das substâncias, né? Vocês devem ter memorizado isso no primeiro ano. Tem aquela ordem lá, aquela ordem flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. É aquela frase, né? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. E o hidrogênio é o último, né? Então lembrem disso aí. Beleza, gente? Então, nas próximas videoaulas, nós vamos ver o caso 2 e o caso 3. Tá legal? Bom, terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.